esposa de Deus? O que esse achado realmente significa? Vídeo canal Estranha História, patrocinado provavelmente pelo Soranin. Eu vou chutar que é. Mas eu acho que era mesmo. Enfim. A gente sabe, Eu voto nisso. desde 1930 pelo menos, a gente sabe que ele na região que depois Por que tá baixo? Eu acho que eu abaixei o som do meu fone. Foi. Agora sim, porra. Vambora. seria Israel e Judá, havia um culto muito antigo a uma deusa Olá, Pitel. chamada Atirat no Ugarítico, ou Ashertum, Ashirta, ou Asherá, como depois entrou no hebraico, que era Coisa nada a ver com nada, mas é porque lembrei agora isso. Eu tava editando o meu vídeo lá da rinha de homem 2D gostoso, versão 2025. E tinha o Askeladd lá, né? O Ashelad. E eu chamo ele de Ashelad porque eu chamo ele de Ashelad há anos já. Porque eu tava com o pensamento que, tipo, em norueguês, o K tem um som de X. Só que eu cometi dois erros pelos últimos 3 anos, que só hoje eu parei pra ir no Google pra pesquisar. Em primeiro lugar, não é o K que tem som de X em norueguês, é o KJ. Então, se fosse Askelad, tipo com J depois do K, seria realmente Askelad. E o segundo erro é que o Askeladd ele é dinamarquês, ele não é norueguês. Enfim, que era a eu tô há 3 anos corrigindo a galera errado. Vambora. deusa mãe de todos os deuses, era a esposa do deus principal, né, Aí eu lembrei disso porque Asherah, então, Askeladd. que era a deusa mãe de todos os deuses, era a esposa do deus principal, né, do deus criador, do deus supremo. E eu digo 1930 porque foi aí que foram encontrados os textos de Ugarit, né, onde hoje é a Síria, mas Olá, Mr. Delbon. depois disso muita documentação adicional foi encontrada sobre essa deusa Asherá, inclusive algumas inscrições que trazem o nome dessa deusa ao lado do Malditas línguas que ficam usando o alfabeto grego quando nem faz sentido na pronúncia. Olha pra você ver, Tinamita. Yes. Tu fez o nerd errado. Sim, eu fiz o nerd errado, exato. nome de Yahvé, né, ou Javé, o deus tutelar de Israel e Judá. Os principais exemplos disso são a inscrição de Kirbet el-Kom, que foi encontrada na década de 60, e os cacos de cerâmica, ali, o vaso de Kuntilet Ajrud, que foi encontrado em 1970, né, na década de 1970. E nesses documentos a gente encontra ali uma bênção de Yahvé e sua Asherá. Esses dados arqueológicos hoje são interpretados majoritariamente pelos historiadores e arqueólogos como um indício de que, de fato, Yahvé foi cultuado ao lado dessa deusa, né, e compreendido como esposo dessa deusa, pelo menos por parte das pessoas que adoravam Yahvé ali naquela região de Israel, Judá e redondezas. E alguns já argumentaram, inclusive, que essa figura, essas duas figuras, na verdade, que aparecem no vaso de Kuntilet Ajrud, seriam, inclusive, representações justamente de Yahvé e de Asherá. Mas eu fiz uma live Parece Shin Megami Tensei, a minha Shin Megami Tensei que parece isso, mas vezes o turismo todo. É, né? Shin Megami Tensei vai acabar pegando alguma coisa aqui. Será que tem algum demônio que é Asherah lá? É possível, eu não sei. recentemente aqui no canal chamada O Iceberg da Bíblia, em que eu argumentei contra essa E foi por isso que a gente veio pra esse vídeo, na verdade. Porque eu fiquei curioso quanto à questão de Asherah e aí mandaram a gente pra cá. ideia, e algumas pessoas pediram para eu expandir um pouco mais essa reflexão. Então, o que eu vou fazer aqui é pegar, na verdade, um trecho da aula lá sobre a Xerá do curso Deus entre Deuses e colocar aqui para mostrar essa ampliação do argumento, porque lá Tem no Strange Journey? Ahá! Ok, beleza. Esse é underrated, tá? Eu gosto de Strange Journey. eu expliquei em mais detalhes, né? Mas antes de começar, claro, esse vídeo tem o apoio da Insider, como sempre aqui no canal, né? A Insider, você já Abisas. Ele vai botar o QR Code aqui em algum lugar? Cadê? vocês conseguem no computador aí, já abre uma aba da Insider, deixa aí para acessar depois que acabar o vídeo e conheça lá as peças da Insider se você ainda não conhece, beleza? Mas Bom, vai no link do Estranha História depois que eu vou botar, tipo, o link pro vídeo. Enfim. dito isso, então vamos lá para a análise das imagens do vaso de Kuntilet Ajrud. Vamos só observar que realmente o nome Javé e o nome Asherá estão presentes no mesmo Ah, tá. Isso aí é a aula mesmo. Beleza. Eu queria que fosse um vídeo normal do Estranha História mesmo, mas acho justo. Acho justo ser aula. documento. E por causa disso, muitas pessoas, inclusive, apontam para essas duas figuras como sendo referências a Javé. Sim, Maurício, a gente já brincou do fato de que ele teria um pintão aqui. Não precisa começar. Ninguém começou, Tudo mas, né? jóia. Tudo jóia, Luiz IOC 96. Muitíssimo obrigado pelos 5 bits. Ninguém começou, eu comecei, mas só pra apontar que, tipo, alguém eventualmente vai falar disso, porque toda vez que a gente vê essa imagem, alguém fala disso. Sim. E Asherá. Só que, já dando um spoiler KKKK pênis. aqui, né?
Essa ideia, ela na verdade carece de méritos metodológicos, né, e empíricos mesmo. Quando você compara com outros dados que nós temos de cultos na região, é muito mais fácil entender essas duas representações como uma referência ao deus Bes, que é esse deus egípcio muito Exatamente. popular na região de Canaã. A gente tem inclusive aqui figuras de Bes que foram encontradas em sepultamentos israelitas. No caso aqui, Laquish, né? É a cidade aqui mais em Judá, na verdade. A parada é mais tipo, a gente sabe disso. O que me deixa curioso é só realmente o Javé e sua Xerá. É essa passagem mesmo que eu queria que ele explicasse mais isso em específico. Porque a estátua, ele já me convenceu da outra vez. Ah, beleza, é o deus egípcio lá. Verdade. Essas pessoas faziam seus sepultamentos usando imagens como Bes, que era um deus que afastava o mal, né? Um deus apotropaico, como se diz no termo técnico, que afasta o mal, que protege os partos, era um deus dos lares, né? Para proteger a casa também. Então esse deus ele era muito popular em Canaã, em Israel, Judá, para além do Egito, e por isso não seria estranho encontrar essa figura representada aqui no vaso de Kuntilet Ajrud, que inclusive está bem próximo do Egito, né? Está na Península do Sinai. O Egito está logo ali. E o Egito dominou aquela região também durante um tempo, né? Então a gente tem essa representação aqui que lembra muito mais Bes, inclusive quando se vai para essa parte aqui. Agora ele tá apontando. Né? Então vamos de cima para baixo, né? A gente tem esse penacho representado aqui que lembra muito essa estrutura aqui. Nessas duas, o penacho 18 minutos de live, vai chover hoje. Você tá 4 plots atrasado. Agora as lives conseguem ter tipo 3 horas de duração. Acho que a de quarta-feira teve 5. caiu, né? Foi quebrado. Vocês veem que, ou soltou, né? Vocês veem que tem até um encaixe nesse caso aqui, de onde o penacho deveria estar. Aí passando para o rosto dele, é uma espécie de coroa, né? Esse penacho. Passando para o rosto dele, tem as orelhas bastante em destaque. Você tem os olhos afastados, o nariz com a narina inflada, né? Ah, é verdade, ele tem. Bem marcado aqui também em Ajrud. Eles só não marcaram, tipo, a ponte do nariz direito, né? Mas fazer o quê? Tô criticando um pedaço de arte de 5 mil anos atrás, sim, desculpa. E a barba, né? Presente aqui também nas Perderam o último capítulo da novela, a Clara até veio aqui. Não, sim, a Claro me pediu de volta. Falou que ia mudar, e eu falei, não, tô com minha nova agora. imagens, nas outras imagens de Bes. E o corpo dele, na figura de Kuntilet Ajrud, é pintadinho nas duas formas, né? Ah, claro, deixa eu dizer também que Não fala esse nome, eu ainda tô com PTSD, pô. são provavelmente duas formas, O tempo destruindo a estátua dela xingando a artista? Sim, a culpa é do artista, porra. uma feminina e uma masculina de Bes. Bes era representado como masculino e como feminino, e no caso aqui, Enquanto isso, a arte moderna banana. Já falei e repito, enquanto vocês mencionarem a porra da banana presa na parede, aquela porra daquela obra vai continuar sendo relevante. essa tem aparentemente seios, né? Então pode ser uma forma feminina de Bes. Mas com esse corpo pintadinho aqui, isso pode ser uma referência às pintas do leopardo, que era um manto usado por Bes, né? No Egito, você tem várias representações. Se você pega o livro dos mortos, por exemplo, as cenas do livro dos mortos, você tem lá os sacerdotes aparecendo, fazendo certos rituais, e esses sacerdotes usam um manto de leopardo, igual esse de Bes. Então Bes também usa um manto de leopardo, e essas pintinhas podem ser justamente as pintinhas do leopardo. E essa parte de baixo, que às vezes Tem as pintinhas e o pintudo, né? agora que as minhas lives funcionam, deveriam colocar uma porra de um soundboard mesmo, porque agora dá pra ser um streamer. alguns Eu tenho que ter o soundboard de risada no fundo. imaginaram poder ser o pênis dessa figura. Talvez alguns falam até no pênis, uma representação do pênis de Javé, mas de novo, isso que não parece uma representação de Javé e não parece nem sequer ser um pênis, né? Porque quando a gente pega as figuras de Bes, a gente vê que o manto É uma cauda. de leopardo Era o manto? Não era uma cauda, não? Bom, pode ser o manto ou uma cauda, sei lá. ele desce, a cauda do leopardo Ahá! faz parte da pele dele, né? Risada do Chaves, sim, seria uma risada do Chaves, sim. Desce e faz aqui, projeta um rabo, uma cauda atrás do corpo do deus, né? Não é a cauda do deus, é a cauda Do leopardo que está nas costas do Deus, sim. do leopardo que ele usa como vestimenta. E ela está pendente aqui por trás da figura. Então, pode ser também um pênis, porque Bes é representado às vezes com o pênis também, indicando uma questão de fertilidade, mas pelo desenho aqui me parece realmente mais plausível
que isso seja uma referência ao manto de leopardo representado aqui também. Mas assim, tá, se esse não é Bes, só já que isso aqui apareceu na imagem também, a gente encontra em sepultamentos em Laquish, né? Aqui de novo, a 50 quilômetros, um pouquinho mais de 50 quilômetros de Jerusalém, a gente encontra em Laquish, em tumbas judaítas, né? Olhos de Horus, que é outro símbolo também do contexto funerário egípcio. Então, para falar também dessa questão da permeabilidade de culturas, como é que coisas que a gente considera tipicamente egípcias estão presentes na vida, materialmente e imaterialmente, dos judaítas e israelitas também. Alguns poderiam argumentar assim, mas essas duas figuras estão logo embaixo do nome Javé e Asherá, por que alguém faria uma imagem de Bes, né? Não está escrito Bes no texto, está Eu não acho que tem muito a ver nisso, né? escrito Javé e Asherá. De fato, está escrito Javé e Asherá, mas o texto ele não precisa de uma imagem que o ilustre e a ilustração não precisa de um texto que a descreva. Exatamente. Não é necessário, de forma alguma, imaginar que todos esses desenhos e inscrições tenham sido feitos por uma só pessoa, num mesmo contexto, com uma mesma intenção, formando um quadro coerente, né? Pelo contrário, os estilos artísticos presentes no vaso são diferentes, e eu não sei por que alguém que escreve um texto desenharia por cima desse texto, ou alguém que faz um desenho escreveria por cima desse desenho, né? Há uma sobreposição entre texto e desenho, que me parece indicativo de que não foi a mesma pessoa que fez tanto o texto quanto o desenho. Né? Então, o fato de não estar escrito Bes não significa que Bes não esteja presente figurado. Até porque seria uma época em que tanto Javé e Bes seriam cultuados. Então, tipo, só porque eu tenho o texto ali junto com a imagem, não quer dizer que a imagem esteja diretamente relacionada com o texto. Pode ter, tipo. Até porque essa porra foi quebrada, né? Teve que recriar a merda do vaso e os desenhos e texto do vaso. Mas enfim, é como se você pegasse um vaso grego que tem claramente Zeus ali, só que tá escrito Hermes em algum lugar. Acontece, os dois eram cultuados por ali, o vaso estava quebrado, na hora de remontar, provavelmente colocaram em lugares diferentes, ou alguém havia escrito antes, depois desenharam por cima. Pode acontecer, porra. Acontece. Figurativamente. E o fato de estar escrito de Yahvé e Asherá e essas serem as figuras mais próximas da inscrição também não aponta que essas duas figuras sejam Yahvé e Asherá. Não são conclusões de forma alguma Telefone sem fio histórico, exato. necessárias. Então, assim, mas montaram o vaso errado. Não ironicamente, tipo, como ele falou, cada uma dessas artes aqui tem um estilo de arte diferente. Então, uma pessoa diferente pintou. Então, pode ser que, tipo, uma pintura tenha meio que se apagado com o tempo e alguém foi lá e pintou por cima ou escreveu um negócio por cima. Acontece, cara. Essa porra é velha. Mas onde está Asherá? Será que se esses dois... Essa porra é velha. Falei eu pra um registro histórico. Essas duas figuras não são Asherá. Isso nem completar também. Tem isso também. Nem completar. Alguma outra figura que pode ser Asherá? E a resposta é sim. Pode haver uma representação de Asherá aqui. Tipo Jesus restaurado. Boa memória. O Blonde inclusive. A primeira delas, indo da mais fraca para mais forte, a primeira delas é essa figura, que é uma deusa, provavelmente, sentada aqui num trono. E esse trono ele é típico, essa imagem, né, da deusa de lado, sentada num trono, é típica de regiões da Síria. A gente encontra pingentes aqui do século XIV, século XIII a.C., muito, muito antigos. É uma iconografia, é uma forma de arte, uma representação muito tradicional, que se mantém por muito tempo. A gente encontra ali em Kuntila e Tajrud. Porque o trono parece um carrinho de compra de supermercado, eu acho que você tem que perguntar por que carrinhos de compra de supermercado parecem esse trono específico. Lembra muito, né? E você tem esse trono, inclusive, em que a base do trono ela parece uma pata, como eu estava dizendo, representando um animal, né? Então você tem essa patinha aqui, esse trono meio animal, que representa uma deusa ou uma rainha, provavelmente uma deusa mesmo. Então, o William Dever, que é um arqueólogo muito importante, ele escreveu um artigo específico sobre isso, falando sobre essa deusa, sobre essa imagem possivelmente ser Asherá. Ele argumenta, eu não acho que os argumentos são tão fortes assim, mas é uma possibilidade, porque a gente tem outras imagens que para mim remetem mais fortemente a Asherá, que o William Dever também aponta como possíveis representações da deusa. E outros autores também, né? Uma delas é essa, então aqui, ó, agora a primeira figura está aqui, a segunda figura é essa aqui. É uma vaca amamentando. É muito comum a imagem da vaca sagrada e a vaca como uma referência à deusa mãe, à deusa nutridora.
Que ainda não tinha um cadeira de rodinhas, então era mais fácil usar carrinhos de supermercado. Ah, faz sentido, faz sentido. Então, Hathor no Egito é a vaca sagrada, Nisum na Mesopotâmia, a mãe de Gilgamesh, é chamada de vaca sagrada. Bateu a curiosidade, desculpa. Às vezes bateu agora. Quando carrinhos de supermercado, caralho, supermercado foram inventados? 1936. O que significa que esse vaso inteiro aqui tem que ter sido feito no mínimo em 1936, tá ligado? Só que no mínimo foi feito em 1936. Porque o Google não estaria errado a questão do carrinho, isso claramente é um carrinho, né? Porra, fazer o quê? Nisum na Mesopotâmia, a mãe de Gilgamesh, Hathor no Egito é a vaca sagrada, Nisum na Mesopotâmia, a mãe de Gilgamesh, é chamada de vaca sagrada. Então você tem deusas associadas à fertilidade, deusas mãe, frequentemente representadas como vacas. Ou era um deus astronauta que trouxeram o carrinho pro deserto do Levante. Faz sentido também, não pensei nesse ponto de vista. O Trunks está mudando com a linha do tempo. Então, possivelmente, a Xerá, como uma deusa mãe, pode estar representada nessa forma de vaca, que faz todo sentido, inclusive. Descobri um carrinho a partir de vasos antigos e não tinha internet naquele tempo. É verdade, é verdade, é verdade. Olharam esse vaso em particular, olharam essa pintura em particular e falaram: caralho, esse trono que a mulher tá sentada, eu acho que muito dá pra gente fazer um carrinho de supermercado aqui. E só saiu direto a palavra, tá ligado? Tipo, um carrinho de supermercado. Todo mundo olhou pra ele, o que seria um carrinho de supermercado? Tipo, nem supermercados existem ainda direito. O que seria um carrinho de supermercado? E aí ele, tipo, meu Deus, uma intervenção divina. E foi assim que carrinhos de supermercados existiram. Inclusive, quando a gente considera que El era representado, o esposo, né, de Asherá, era representado como um touro. E aqui, esse aqui é um outro objeto, tá? Só para mostrar que também isso é um tema recorrente na arte dessa região. Então a gente aparece em Kuntilatashrut, mas não é o artista inventando o que deu na cabeça dele, ele parte de um repertório disponível culturalmente para ele ali, que a gente encontra outros exemplares como esse, do mesmo tipo de tema. E finalmente, para mim, esse aqui é... Do supermercado eles são só carrinhos, tipo pão francês? Sim, na verdade. Tipo, quando você está dentro de um supermercado e você tá, tipo, com sua família ou o que seja, você fala, tipo, pega lá o carrinho para a gente levar as compras. Agora, se você estiver na rua, andando na rua, e você vê um carrinho de supermercado, você vai falar, ei, olha, um carrinho. Você vai falar, um carrinho de supermercado aqui na rua, que esquisito. Então, sim, é que nem pão francês. A imagem mais forte associada a Asherá, que é a árvore, né? Isso aqui está no outro lado lá, aqui, ó, nessa parte aqui do vaso, a gente encontra uma árvore estilizada, e essa árvore... Até hoje não sei o poder do supermercado. O poder do supermercado é ter o valor de algum produto e aí no dia seguinte ter uma super promoção que na verdade é o valor do produto no dia anterior, mas agora o valor original dele é tipo R$10 mais caro. Esse é o poder do supermercado. Ela tem os ibexes aqui. Eu percebo isso que eu vou no mercado tipo todos os dias, basicamente. Em volta dela, nessas cabras selvagens em volta dela, da mesma forma que lá a gente encontrou aqui, né? A árvore estilizada e os ibex. E também, lembra da figura do leão? O leão também aparece aqui debaixo da árvore, como se ela pisasse o leão, como se ela domasse, mostrasse a sua superioridade diante desse animal que é indomável. Aqui? Tipo, na minha cabeça aparecia duas artes diferentes, mas faz sentido. A árvore tá domando o leão, então. Para a maioria de nós, Porque você não faz compras anuais, porque eu não vou conseguir comprar a porra toda em um ano, né, irmão? né? Então, domar o leão, o tema do deus. Mas se você quer dizer mensal, é porque ainda assim não é o suficiente, também eu sou só uma pessoa. Eu tenho que levar as compras, tá ligado? Ou deusa, que é senhor ou senhora das feras, é muito comum nesse contexto também. Então a gente tem aqui a árvore ladeada pelos ibex, domando ou sobre o leão. Anuais mesmo, como uma fazenda. Não, ok, entendo, tem bom dia. Então isso aqui tem uma rima muito forte com o vaso de Laquish, com o pilar de Laquish, melhor dizendo, o vaso de Kuntilatashrut, né? E mais interessante ainda é que a gente já começa
a montar o quebra-cabeça. Isso é fascinante, né, na arqueologia. Quando a gente encontra uma coisa isolada dessas, a gente fica totalmente perdido, né? Pode ficar totalmente perdido. Então a gente precisa de outros dados, e aí a gente vai triangulando esses dados que são em si, todos eles muito precários, mas um vai fortalecendo o significado, né? Vai solidificando Ok. Agora ele vai servir, que ele tá cozinhando esse tempo todo. Vamos lá, serve. ali certos significados um dos outros. Então, corroborando, né? Uma evidência vai corroborando a outra. Então, nesse caso, a gente tem aqui uma taça, né? Basicamente, um cálice de Laquish, mais uma vez, aquela cidade, e a gente tem o tema dos dois íbex, e no centro dele, em vez de ter uma árvore, tem um triângulo com pintinhas. O que é esse triângulo com pintinhas que Best? substituiu a árvore? É o triângulo púbico, que a gente Tá. encontra. Aí a gente pega o outro material para ir fazendo essa triangulação. A gente tem esses pingentes, né, ou colares, né, de ouro encontrados ali também na região, em Tel El Ajun, Uhum. que tem a deusa com o penteado característico de Hathor, a deusa egípcia mãe, que é chamada de Khurshu também, que é o nome de Asherah lá em Ugarit, e ela tem os seios à mostra e o triângulo púbico, né, a região aqui da virilha, né, a parte da vulva propriamente. Teria. a- hum, mas. Ok. E mas isso é estilizado na forma do triângulo púbico. Então a gente encontra De um jeito ou de outro, o assunto sempre volta aos genitais. Ah, estamos lidando com o Bess, né? Então. essa possibilidade de representar intercambiavelmente Buceta KKK. Não, é porque pênis KKK é mais engraçado que buceta KKK, na verdade. a deusa por meio ou da árvore ou do triângulo púbico. Você pega aqui ou a árvore com os íbex ou o triângulo com os íbex, mas o referente, a ideia que está sendo comunicada aqui, o que deve estar sendo evocado aqui é a mesma coisa, por meio de imagens Eu falo assim, tipo, ataca novamente. É mais engraçado, desculpa. diferentes, mas é o mesmo referente, que é a deusa mãe, Asherah. Né? E interessante também que a gente pode pegar umas evidências egípcias, né? De novo, Egito está conectado com esse. Né? Pode parecer aleatório, mas você está pegando um negócio lá do Egito, é outro contexto. Não, não é outro contexto. O Egito está o tempo inteiro numa relação de interpenetração cultural ali com a região de Canaã. E no Egito a gente encontra o tema da árvore que amamenta o faraó, no caso aqui Tutmós III. Falocentrismo é uma palavra existente? Sim. Porque falocentrismo é unicamente uma coisa comum na nossa sociedade. Sendo amamentada pela deusa mãe, que é representada na forma de uma árvore com um seio. Então, a questão dos seios, os seios evidentes, né? Aqui a gente não vai encontrar exatamente, mas a gente vai encontrar depois nas estatuetas pilar judaítas. O seio sendo oferecido é fundamental como uma imagem da deusa nutridora, da deusa mãe. What the fuck? A árvore, como também um símbolo de fertilidade, de generosidade em dar os frutos, né, de frutificar, de reproduzir, né, tudo associado a essa capacidade feminina, né, da reprodução e da amamentação, também é fundamental, da nutrição. Então, são temas que a gente encontra, às vezes, isolados, né, em um vaso, numa parede, num pintor. Espera aqui, mandaram. Ah, cadê? Qual o feminismo de falocentrismo? Posso estar errado, mas seria ginocentrismo? Ou ginocentrismo é só feminino em geral? Não é ginocentrismo, não sei. Gente, e às vezes a gente encontra isso tudo misturado. E aí, eu não sei se vocês ficam fascinados com isso, mas assim, toda vez que eu passo por isso, eu vejo assim, como é bonito, né? Esse trabalho da arqueologia que exige muita paciência, mas quando você vai encontrando esses materiais e conseguindo fazer a triangulação, como é satisfatório, né? Uhum. A gente encontra aqui uma figura que é a deusa mãe encontrada em Israel, na região de Erevadim, Ok. e ela tem todos esses temas representados nela. Então, nesse caso aqui, o artista foi bem generoso, usando todo o repertório simbólico numa única produção concreta, né? Então a gente tem essa imagem e ela tem o cabelo, que faz aquela voltinha, né? Típico daquela, como eu disse, Eu não fico fascinado por isso, meus amigos são fascinantes. Eu acho fascinante. Eu acho recuperação de história antiga e tentar entender a história antiga muito fascinante. Acho muito louco. peruca aqui de Hathor, né? O cabelo de Hathor. Porque a gente não tem ideia do que aconteceu 5 mil anos atrás e ninguém escreveu pra explicar isso aconteceu 5 mil anos atrás. Tá ligado? Então a gente meio que, né?
Tem que ver de vários pontos diferentes, de vários lugares diferentes e tentar lentamente chegar à conclusão. É legal. Que é essa forma aqui que a gente vai analisar depois também. Ele é aquilo de linda, gente. Pênis kkk. A gente pode achar pênis kkk engraçado pra caralho e ainda assim achar isso fascinante. Mas a gente tem esse cabelo, a gente tem a lua, que também é um símbolo do feminino muito recorrente. Sim. A gente tem os seios amamentando duas figuras, provavelmente. Em quantas culturas tem isso, na verdade? Agora que eu paro pra pensar que o sol é masculino e a lua é feminino. Eu sinto que tem em muitas. E eu sei que as culturas se conectam uma à outra, como a gente já conversou disso, e o próprio Estranha História já apontou o Hermanubis, né? Mas ainda assim é curioso, porque culturas que jamais teriam entrado em contato tão forte assim compartilham dessa visão de sol masculino e lua feminina. No Japão é sol Amaterasu? É verdade. É verdade, é verdade. Japão só é Amaterasu. Pra mim é lua não binária, entendo. Não unicamente pênis é extremamente importante na análise histórica, sim. Os gêmeos. Volte pra sociedade proto-indo-europeia e você chega na sua resposta. Eu tô ligado, mas parece que, tipo. Até. Entende? Enfim. Do panteão daquela região, né? Se a gente considera que é Axé. Mesmo sabendo que sociedades humanas vieram de um lugar em específico, e aí meio que foram se espalhando, e os caras eram quatro, mesmo sabendo disso, ainda é meio loucura. Mas enfim. Tá? Ela estaria The Moon Hunts You. amamentando Shahar e Shalim, que são o amanhecer e o entardecer. E ela aponta aqui para a vulva, né? Então aqui já não é o triângulo púbico estilizado, como é aqui, mas é a vulva que não tem nada de erótico, né? Algumas pessoas, eu já vi pessoas que pegam essas imagens para falar de uma erotização, de uma vulgaridade, de uma pornografia dos A Torre de Babel fudeu nós, né? Pois era. cultos do lado de fora de Israel, dos cultos dos idólatras de Israel. Não tem nada de conteúdo pornográfico nisso. Sim. É um corpo feminino, né, com as suas capacidades ali especificamente femininas de reprodução e de nutrição acentuadas, porque isso era muito valorizado por razões evidentes, né? Sem seios nutridores e sem o sistema reprodutivo feminino. Susto. Ironic! Como vai, meu querido? Você já me por mais um mês, 5 meses. Eita, bicho, sexo, kaká, concordo. A gente não existiria Voltei do banho, o que estamos falando? Sexo. a humanidade, né? E de nenhum povo. Mentira, a gente tá falando literalmente de não sexo. Tipo, não erotize isso aqui porque isso não é erótico. Né? Então a gente tem aqui a vulva destacada, os seios destacados, e na perna dela a gente encontra o tema de novo da árvore e dos íbexes, né, das cabras selvagens. Então, assim, aqui As cabras estão subindo a árvore, pô, foda. nesse objeto a gente Era o Ironic esse tempo todo? Era o Ironic esse tempo todo. tem a síntese Sexont, exato, Ironic. desse imaginário todo. E aqui, só para um último exemplo dessa questão das representações da deusa mãe, a gente encontra também uma figura que tem o cabelo tradicional, os seios à mostra, o triângulo púbico estilizado, montada no leão, né, domando superior ao leão, e ela Leão. tem também, Coitado do leão. Ele aguenta. Era pequenininho também, né? mais interessante ainda, nomes escritos em volta dela em egípcio, né, que são os nomes Kudshu, que é um nome semítico, né, que era utilizado para Asherá, a sagrada. A gente tem o nome Anat, que é uma filha de Asherá na mitologia ugarítica, mas são duas Essa imagem é muito metal? É metal pra caralho mesmo. figuras que se identificam também em outros textos como se fossem a mesma deusa. E a gente tem Astarte, que é uma deusa fenícia, originalmente, que tem uma relação muito forte com a Ishtar mesopotâmica. Então são nomes também de deusas associados à fertilidade, de deus. Seria foda se artistas pegassem essas artes antigas e refizessem no estilo deles. Mas fazem, tipo, quando. Tipo, em particular para divindades, né? Pegam meio que uma arte que apresenta uma divindade e desenha no próprio estilo. E meio que moderniza, entre aspas, não exatamente modernizar, mas. Tipo, dando um exemplo, Anubis é colocado como tendo cabeça de chacal. Eu sempre vejo Anubis sendo retratado agora como só um chacal antropomórfico mesmo. Deusas
de uma elevação muito grande cultural, e todos esses três nomes são associados a essa figura, como se essa figura representasse as três, ou como se os três nomes representassem uma só essência, que é essa deusa com características tipicamente femininas exaltadas aqui, né? Então, assim, beleza, a gente discutimos o Kuntilit Ajrud a partir do próprio vaso, e também de outros elementos, né? E ressalto, né, só para lembrar, porque a gente ficou muito tempo nisso, mas para lembrar que o ponto fulcral aqui... Eu gosto de pensar que os deuses de Hades, o jogo, são os deuses como se mostrariam para alguém do século XXI para serem reconhecidos, porque é o Zeitgeist de agora. Então, tinha uma mesa barra um universo de RPG que eu jogava, que era Filhos Divinos, cuja ideia... Eu já falei dela em algum momento aqui. Você meio que criava o filho de alguém de alguma mitologia, né? Então seria tipo um Percy Jackson, mas você é realmente tipo um deus mesmo, lidando com coisas de deuses, e todas as mitologias e religiões existem simultaneamente. Uma regra que a gente tem na questão lá é que os personagens são todos mais, tipo, atualizados, porque eles são os deuses meio que vão se alterando para ser mais similar com a maneira como o povo hoje em dia pensa neles. Então, tipo, cada deus grego parece um ator em específico, basicamente, de certa maneira. Alguns, tipo, tem os agreus que já aparecem na mesa, literalmente os agreus de Hades, em questão de visual, design, porque é o que as pessoas conheceriam os agreus hoje em dia. Coisa assim, tá ligado? Desse vaso aqui a gente encontra Javé e Asherá associados diretamente. Justamente o que eu tinha falado antes também. Anubis seria literalmente um furry, um chacal furry, ao invés de ser tipo um homem com cabeça de chacal, porque muitas vezes, quando é desenhado hoje em dia Anubis, ele é só um furry. Nessa inscrição, né? Então é possível imaginar, inclusive eu acho que a conclusão mais lógica, mais fácil, mais imediata, que pelo menos para quem produziu esse vaso, em Kuntilit Ajrud, Javé e Asherá eram muito próximos. Por que não pensar em marido e mulher, que era a conformação típica de El e Atirat? Faz sentido. Era a conformação de Amurru e Ashertum, e por aí vai, né? Então o Deus Supremo é sempre o marido da deusa Mãe Suprema, porque seria estranho para alguém nessa região que adora Javé adorar também Asherá. O que será que os egípcios achariam do que o Anubis virou? Eu me pergunto quanto pornô de Anubis existe. Tipo, assim, eu parei pra pensar nisso agora. Tipo, se nesse RPG que você fala, nesse RPG que tem essas coisas todas que eu falei. Se Anubis meio que foi furrizado com o tempo, com certeza tem muito pornô de Anubis por aí. Pesquisa na R34, vou deixar isso com vocês. Era como a sua consorte, né, a sua esposa. Bom, para esse vídeo é isso. Eu vou colocar as referências, como sempre, na descrição aí. E, claro, fica o convite para conhecerem o curso Deus Entre Deuses, também de onde veio esse trechinho dessa aula sobre Asherá. Beleza? E é isso. Nos vemos aí nos próximos vídeos. Bom vídeo! A explicação dele sobre o que é Asherá exatamente e a questão entre Javé com Asherá fez completo sentido. Tirou um pouquinho da graça, entre aspas, do quão bizarro seria Deus ter uma esposa? Tirou, mas a história não é pra ser engraçada, a história não é pra ser divertida, a história é pra ser história. Lucas Traudio, olha lá. Enfim, bom vídeo. Se considerar o Lucario como uma representação de Anubis dos dois milhões? Não, tô falando Anubis mesmo, tá ligado? Tu só deixou essa bomba no ar? Não deixei nenhuma bomba no ar. Eu só trouxe o questionamento. Eu levantei o questionamento. Vocês que descubram. Eu não quero dar uma olhada nisso, não.